Definição da patologia. A mielomeningocele é o tipo mais grave da espinha bífida, uma malformação congênita que afeta os ossos da coluna e a medula espinhal, também conhecida como espinha bífida aberta. Essa condição provoca uma abertura dos ossos da coluna, formando uma bolsa contendo a meninge, nervos e líquido cefalorraquidiano nas costas do bebê. Causas associadas à patologia. Não se sabe ao certo o que causa a espinha bífida. Assim como acontece com muitos outros problemas de saúde, esta condição parece resultar de uma combinação de fatores genéticos e ambientais, como histórico familiar de malformações da coluna vertebral e deficiência do ácido fólico. Normalmente, durante o primeiro mês de gestação, os dois lados da espinha dorsal se fecham sobre a medula espinhal e todos os nervos e meninges que a acompanham. A coluna vertebral protege a medula, impedindo que ela sofra quaisquer tipos de danos. Quando ocorre qualquer tipo de malformação congênita, em que não acontece fechamento completo da coluna vertebral, dá-se o nome de espinha bífida. A espinha bífida pode se apresentar três formas distintas: a chamada espinha bífida oculta, que é assintomática, a meningocele, em que somente as meninges da coluna nascem expostas, e por último, a mielomeningocele, em que, além das meninges, a medula e alguns nervos também estão expostos nas costas do bebê. Na mielomeningocele, a coluna vertebral do bebê permanece aberta ao longo das várias vértebras na parte inferior ou no meio das costas. Devido a esta abertura, as membranas e a medula espinhal sobressaem-se no momento do nascimento, formando um saco nas costas do bebê. Em alguns casos, a pele cobre este saco, mas, normalmente, os tecidos e os nervos estão expostos, fazendo com que o bebê esteja propenso a uma série de infecções que podem colocar em risco sua vida. O comprometimento neurológico da mielomeningocele é comum, incluindo alguns sinais e sintomas, como por exemplo, fraqueza muscular nas pernas, às vezes envolvendo paralisia, perda de controle e demais problemas intestinais e da bexiga, insensibilidade parcial ou total, convulsões, problemas ortopédicos como pés deformados, quadris irregulares e escoliose, hidrocefalia e presença de pelos na parte posterior da pelvis, região sacral. Logo no começo da gestação, existe uma estrutura chamada placa neural, que aos poucos vai se fechando, dando origem ao tubo neural. É a partir desse tubo que se formam os ossos da coluna vertebral. Dentro dos ossos da coluna vertebral passa um canal denominado medula espinhal. É por ali que passam as estruturas nervosas que permitem o controle de todo o corpo, as meninges, o líquido cefalorraquidiano e os nervos. No entanto, às vezes acontece algum problema que impede esse tubo de se fechar completamente, levando a uma condição conhecida como espinha bífida. Nessa condição, algumas vértebras da coluna não são completamente fechadas, deixando um espaço pelo qual o conteúdo da medula espinhal sai para fora, deixando-o exposto. O bebê nasce então com uma saliência nas costas, preenchida com os conteúdos da medula espinhal. Isso acarreta em sérios distúrbios neurológicos, inclusive paralisia dos membros inferiores. Epidemiologia da mielomeningocele. Fatores genéticos. Maior incidência em indivíduos de raça branca. Um fator importante é que casais que já possuem uma criança portadora de mielomeningocele possuem um risco maior de gerarem outra criança portadora dessa patologia. Incidência. A incidência dessa patologia varia de uma região para outra, com média de um indivíduo afetado para 1.000 nascimentos. É muito frequente em países anglo-saxônicos, sendo que ocorre um predomínio do sexo feminino. Diagnóstico. Idealmente, o diagnóstico da mielomeningocele deve ser feito durante o acompanhamento pré-natal, através do exame de ultrassom gestacional. Uma vez diagnosticada, existe a possibilidade do tratamento intrauterino da lesão ou da hidrocefalia que geralmente a acompanha. A ressonância magnética fetal auxilia na delimitação da extensão da lesão. Exames de pré-natal podem ajudar no diagnóstico da mielomeningocele, embora não sejam totalmente precisos. Entre estes, o exame de sangue é geralmente o mais indicado. Mães grávidas de crianças com algum tipo de espinha bífida contêm uma quantidade maior de uma proteína chamada alfa-fetoproteína maternal, que pode ser identificada no exame de sangue. No entanto, como o exame de sangue pode não ser totalmente preciso e não ser completamente útil para o diagnóstico da mielomeningocele, outros testes podem ser feitos, como ultrassonografias, raios-x, tomografia computadorizada e ressonância magnética. Além disso, a mielomeningocele pode ser só diagnosticada após o nascimento, pois é visível. Nesse caso, o médico pode sugerir que a criança passe por exames neurológicos para saber se há perda de função em alguns nervos expostos pela doença.
Estudo. Uma pesquisa foi feita com o objetivo de analisar as variáveis clínico-epidemiológicas de crianças e adolescentes portadores de espinha bífida. Trata-se de um estudo descritivo, constituído por 41 crianças e adolescentes, entre 0 e 20 anos de idade. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro a maio de 2006, mediante a aplicação de um formulário. Os resultados revelam que 78%, crianças e adolescentes possuíam mielomeningocele. 54%, eram de sexo masculino. 78%, nasceram de parto cesariano. 71%, nasceram a termo. 77%, nasceram com peso considerado adequado. A bexiga neurogênica, a hidrocefalia, os pés tortos congênitos e o intestino neurogênico foram as complicações mais frequentes entre a população estudada. A maioria, 76% famílias, possuía renda mensal de até 3 salários mínimos. 78%, mães declararam que sua gravidez não foi planejada. E 80%, mães afirmaram não ter feito uso de ácido fólico nos primeiros meses de gestação. O estudo aponta a necessidade de maiores investimentos por parte do poder público, considerando que essa é uma malformação que pode ser prevenida e que medidas podem ser implementadas na rede básica de saúde. E como será que é o tratamento terapêutico ocupacional com a criança com mielomeningocele? Posso dizer com toda certeza que não há um tratamento específico, já que cada pessoa é única e, portanto, é de extrema importância que se realize uma avaliação minuciosa para que o terapeuta consiga observar o desenvolvimento do paciente, identificando suas habilidades e limitações funcionais. Através dessa avaliação, é possível sistematizar um plano de tratamento individual e, portanto, a utilização dos recursos apropriados para aquela criança. O tratamento da criança com mielomeningocele tem vários escopos. O trabalho das habilidades motoras, sensoroperceptivas e cognitivas, levando em conta os ambientes em que a criança está inserida também. A realização de adaptações, as quais compensam as funções que a criança não consegue exercer, ou seja, apesar das dificuldades e limitações, a criança conseguirá participar nas atividades. A orientação aos pais e responsáveis para que os mesmos auxiliem nas atividades de vida diária e façam uso das adaptações necessárias para a independência da criança. Não podemos nos esquecer, portanto, que todos os objetivos terapêuticos são projetados de acordo com as necessidades de cada paciente e de sua família. Sendo assim, é necessário que se avaliem o ambiente da criança, as tarefas cotidianas e as suas habilidades e dificuldades, para que a mesma seja estimulada no seu potencial máximo de desenvolvimento. O que são as adaptações e para que servem? As adaptações são todos os acessórios que podem auxiliar no maior conforto e funcionalidade quando há uma dificuldade ou deficiência. Elas servem então para aumentar a capacidade funcional da criança. Exemplo, facilitam para que a criança segure a colher sozinha e leve até a boca, e auxiliem na movimentação para a escolha de um brinquedo, além de prevenir deformidades e proporcionar segurança à criança e ao seu sistema musculoesquelético. E para que haja indicação de alguma adaptação, é imprescindível que seja observada dificuldades de manejo independentes de materiais nas atividades de vida diária. Alimentar, vestir, higiene pessoal, mobilidade funcional e etc. No brincar ou na educação. Necessidades de facilitar a coordenação motora global. Necessidade de compensar uma função debilitada ou inexistente, a qual seja importante para estimular outros componentes do desenvolvimento geral da criança. Necessidade de promover o posicionamento correto, com o intuito de prevenir deformidades que possam ocorrer no futuro. Lembrando que algumas adaptações podem ser permanentes e outras acompanharão a criança apenas por um tempo do desenvolvimento, auxiliando até a aquisição das habilidades necessárias para a realização de uma determinada atividade.
A indicação e o tempo de utilização dependerão de cada caso em particular e muitas vezes estará relacionado ao nível de lesão medular.